Salve galera, Elson aqui, análise de Wakanda Forever. Finalmente, meus amigos, fui pro cinema assistir Wakanda Forever e depois de quase um ano entrando no cinema para ver filmes da Marvel e saindo de lá com um sentimento de decepção e frustração, isso não aconteceu, cara. Pelo contrário, eu saí de lá com o desejo de assistir novamente e meio que sem palavras para descrever esse filme, sem palavras para minha experiência lá. Então partiu. Mano, o primeiro detalhe é a morte do T'Challa. Cara, devia ser tratado da maneira como foi tratado. Eles não falaram qual doença foi que ele morreu, apenas que foi com uma doença. Cara, as cenas iniciais são justamente para tratar esse assunto. As primeiras cenas do filme é para tratar esse assunto sobre a morte do T'Challa. E foi assim, sem música, apenas com as vozes. A Shuri recebe a notícia da própria rainha Ramonda. Mano, que cena pesada, cara. E tinha que ser assim, tinha que ser pesada, tinha que ser doído, tinha que ser sofrido, sabe? Depois na abertura, quando aparece o símbolo da Marvel, foi sem som, só as imagens do Chadwick Boseman, como se fosse um minuto de silêncio para todos nós vivermos aquele momento de luto. Sem música, só as imagens e lembranças, as nossas lembranças. Sem palavras, só com as lágrimas, as nossas lágrimas escorrendo. Foi como devia ser, é isso. E o funeral, cara, que fizeram no filme pro Pantera Negra, pro T'Challa, pro Rei T'Challa, foi maravilhoso, foi lindo, foi um espetáculo de fotografia, um espetáculo de sonoridade, de cultura e de várias emoções ali envolvidas naquele momento, sabe? E traz, o funeral que eles fizeram traz elementos da cultura africana sobre o fim de um ciclo de forma tão diferente da nossa maneira, como a maneira como nós do mundo ocidental encaramos a morte, sabe? Trouxe aquela visão de ciclo que existe em várias culturas, em várias tribos e cidades e povos da cultura de culturas africanas, né? Porque quando a gente fala de África, a gente não fala de um único lugar, mas nós podemos falar de várias Áfricas, né? De vários países que existem ali dentro daquele continente. Cara, nós temos muito que aprender com a maneira como eles lidam com a morte. Foi lindo, foi excepcional. Primeiro contato do Namor no filme, cara. O primeiro contato do Namor do filme acontece um ano depois da morte do T'Challa. Mano, esse primeiro contato foi com um grupo de militares que estavam ali tentando extrair vibrânio do fundo do mar em uma região que era dominada, que fica nos domínios de Talocan. E a cena também era uma cena tensa, sabe? O filme ele continua naquela tensão, naquele mistério desde o começo. Claro, né? Agora um pouco mais leve, porque o começo é um luto e agora uma cena tensa mesmo, mais de suspense. E quando os Taloquianos eles começam a atacar aquele grupo de militares que estão extraindo o vibrânio lá do fundo do mar, o primeiro detalhe que eu achei fenomenal foi eles ter trazido o detalhe do canto da sereia. Os Taloquianos eles ficam no mar só com a cabecinha de fora assim e cantando uma canção. E todo mundo que ouve aquela canção começa a se jogar no mar. E eu achei isso incrível, sabe? Essa adaptação que eles fizeram de algo tão clássico da história da humanidade, que é o canto de sereia. E que de fato era um medo dos marinheiros desde a Idade Média. Quando eles iam no período das navegações, se você pegar o relato de vários marinheiros, eles relatam isso, eles tinham medo de sereias por causa que eles achavam que elas iam seduzi-los e levá-los ao fundo do mar, matá-los lá. E eles fazerem essa adaptação, eu achei maravilhoso. Uma coisa que eu não tinha notado isso no meu roteiro, mas me lembrei agora, essa parte dos Taloquianos colocando a cabeça para fora do mar assim, fazendo o canto da sereia, me lembrou muito aquele último episódio da última temporada de Robôs e Love, Amor, Robôs e Armas, alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui do lado aqui qual série que eu tô falando, aquela série na Netflix. Tem um último episódio que você precisa assistir se você não assistiu, que me lembrou muito isso. Enfim, dando continuidade, a trilha sonora que eles fizeram para esse momento do ataque, sabe, do povo de Talocan, foi... Ai, cara, foi, sabe, sensacional. Tinha uns sons meio indígenas, assim, e aquela música de... Cara, eu fiquei apaixonado. Eu achei perfeito a trilha sonora nesse momento, e aí também tem a trilha sonora no modo geral do filme que foi excepcional. E no final dessa cena do primeiro ataque dos Taloquianos, o Namor, cara, aparecendo voando no escuro da noite, após derrubar um fucking helicóptero com as próprias mãos, cara. E aí ele nós já temos uma demonstração da força desse cara.
e foi muito top. Né? Quem que é a Riri Williams? Você sabe já, é a Coração de Ferro. Cara, ela é a cientista que desenvolveu a máquina de extração de vibranium lá no fundo do mar. Por isso que o Namor e o povo dele queria achar esse cientista. Por quê? Porque essa máquina era uma ameaça para o reino dele. Não só para ele, mas propriamente até para o Wakanda. E aí ele pede ajuda de Wakanda para poder encontrar essa cientista. E aí a Wakanda fica meio assim, como que é esse momento? O Namor ele se apresenta para Shuri e a Ramonda em um momento que elas estão como que uma espécie de solenidade funerária, uma espécie de ritual que elas estão fazendo para poder, principalmente a Ramonda que está tentando ensinar a Shuri para ela fazer, para ela poder dar um fim ao luto dela. E nesse momento que elas estão ali à beira do mar, na beira com a fogueira, fazendo esse momento, tendo essa conversa, o Namor aparece. E ele aparece, cara, para falar sobre isso. Ele aparece falando de Wakanda, da grandeza de Wakanda, e ele fala também dessa questão do vibrânio e pede ajuda, e aí fala que ele quer que traga um cientista que não ouse, Wakanda não ouse citar Talocan. Cara, a maneira como ele se apresenta, de certa maneira cordial, de certa maneira diplomática, mas ao mesmo tempo autoritária, ao mesmo tempo extremista. Eu achei uma junção de elementos para um personagem como ele, assim, top, impecável, maravilhoso. Não tiro e nem coloco nada, para mim tá ótimo. Diante do que o Namor pediu, o Wakanda então vai atrás desse cientista. E aí a Shuri vai junto com a Okoye, que é a general da Zora Mirage, e a Okoye insiste para que ela vá, insiste com a rainha Ramonda para que deixe que a Shuri vá. E elas vão, as duas vão. Essa cena é uma cena assim mais cômica, ela é bem mais leve, é um momento acho que mais leve, mais cômico do filme até o momento. E são piadas que se encaixam, são piadas que não são chatas, que não são ridículas. Muito melhor do que o Thor fez, cara, porque o Thor conseguiu simplesmente estragar o limite da comédia. Existe um limite para a comédia e o Thor estragou isso. Ele fez piadas ridículas, cara. E uma coisa que não me desce é como que os atores que fizeram o Thor Love and Thunder leram o roteiro daquelas piadas e falaram, pô, legal isso aí, ó, os fãs vão adorar. Mano, isso não me desce, mano. Mas, voltando aqui pra Wakanda Forever, né, pra falar de Thor, aqui, Love and Thunder, da minha decepção com o Thor, voltando pra Wakanda, foi um momento leve, esse da Riri Williams com a Shuri e a Okoye foi um momento leve, cômico e que encaixou, tranquilo, nada sem graça. E de repente, ali onde elas estão, chegam os federais, pois o Wakanda está em uma nação sem permissão diplomática para estar ali, e a fuga delas, né, dos federais, foi uma fuga top demais e que foi muito bem trabalhada. Eu gostei bastante da cena, da trilha sonora que usaram, enfim. E aí tudo isso foi recheado com a chegada dos Taloquianos ali naquela cena, onde elas estão fugindo e de repente aparece, mano, duas baleias assim, ó, pulando para fora da água e pulando das baleias, os Taloquianos pulando ali na frente delas e já mandando uma bomba que estoura o carro, que estoura a moto que a Shuri tá, mano. Foi sensacional. E aí, que cena fantástica que foi. A Okoye lutando com o general de Talocan, cara. Os caras são muito fortes. Muito fortes. E algo que pra mim ficou meio sem explicação é como que os Taloquianos se levantaram depois da Okoye ter atravessado eles com a lança. Como que aqueles caras se levantaram como se fosse um zumbi? Se levantou, mano. Qual que é a explicação disso? Os caras têm poder de regeneração, né? Vamos ver, talvez mais pra frente expliquem melhor esse processo aí deles. Porque os caras, mano, foi atravessado assim, ó. A lança passou no meio. Mas enfim. E nessa cena, cara, foi a primeira vez que eu me recordo que eu vi a Okoye apanhando tanto, cara. Tanto. Como que ela apanhou nessa cena, mano? Os Taloquianos, diante da surra que a Okoye levou e ela perdeu, ela foi jogada no mar. Os Taloquianos, então, a pedido inclusive da Shuri, levam a Shuri e a Riri Williams como prisioneiras para o reino de Talocan. Um detalhe dessa cena é que é a primeira parte que nós podemos ver melhor o figurino dos Taloquianos, do povo de Talocan. E, meus amigos, que coisa linda, cara. Ficou maravilhoso o figurino deles. Eu sei que para quem acompanhou Namor nos quadrinhos, não tenha sido talvez uma experiência tão boa, porque a adaptação foi diferente, mas para mim, que sou apenas um fã e também sou professor de história, cara, ver aqueles figurinos representando as culturas nativas dos povos mesoamericanos, astecas, maias, incas, cara, para mim foi lindo.
foi emocionante, foi a adaptação perfeita, sabe? Cara, amei, eu adorei isso, cara, adorei. E aí o que acontece, né? A Okoye, ela volta pra Wakanda sem a Shuri, mano. E isso é uma facada no peito da Ramonda, né? Por quê? E aquela cena onde ela diz aquela frase famosa dos trailers: eu sou a rainha da nação mais poderosa da Terra e eu perdi tudo. Por quê? Porque pra ela não sabe. A Shuri tá viva ou tá morta? Aquele louco falou que ia matar o Wakanda, que ia destruir o Wakanda se o Wakanda falasse alguma coisa de Talocan, e aí o cara leva a minha filha. Então ela fica assim muito magoada, muito chateada. E aí o que ela faz, mano? Ela tira da Okoye o cargo de general das Dora Milaje e tira o título de Dora Milaje. E é uma cena muito triste, pesada, porque você entende a Rainha Ramonda por toda a dor, sentimento que ela tem, as emoções, tudo, perdeu o marido, perdeu o filho e agora a filha. Então, tipo assim, você entende ela. E parece que ela, de certa maneira, desconta isso um pouco na Okoye, que é uma personagem que nós sabemos que não deixou, que lutou até o fim para tentar proteger a Shuri, mas que não conseguiu vencer. Se tivesse mais Doras Milajes ali, teria sido diferente, mas não, né? E dói na gente pela Rainha Ramonda, porque a gente sabe o que ela tá sentindo, e dói também ver a Okoye perdendo tudo, que ela tinha o cargo, tudo, e a confiança que a rainha tinha nela. Eu acho que isso é o que mais dói. Então foi uma cena assim bem triste, né? Porque, enfim, não tinha como a Okoye vencer, não tinha como. E aí o que a Ramonda faz? A Ramonda, ela vai atrás da Nakia, pra Nakia poder salvar a Shuri lá no reino de Talocan. E ao mesmo tempo mostra a Shuri lá dentro do reino de Talocan em uma conversa super diplomática com o Namor. E é interessante isso, por quê? Porque a Shuri já está exercendo um papel de liderança, que é esse papel de diplomacia. E ela tem uma conversa diplomática com o Namor, onde o Namor começa a apresentar a história dele, totalmente conectada à história dos povos astecas, maias e incas, principalmente os astecas, que foram os últimos, em relação à colonização dos europeus naquela região do México, na península de Yucatán. E ver ele trazendo todas essas características históricas, culturais, eu achei assim... Cara, como eu falei, eu amei essa adaptação que fizeram do povo de Talocan e do Namor. Eu amei, eu achei que foi sensacional, traz um peso muito maior pro filme, traz uma complexidade, mano, perfeito, perfeito. E você consegue entender o ponto de vista do Namor, né? De certa maneira, de tudo aquilo que ele sofreu e tudo aquilo que o povo dele sofreu, né? Diante da colonização dos europeus. Você entende isso, mas ao mesmo tempo ele é extremo. É como se os fins justificassem os meios para ele. Assim como Thanos, né? Os fins justificavam todos os meios possíveis para alcançar o objetivo dele, e para o Namor praticamente a mesma coisa. E ele apresenta para Shuri o reino de Talocan. É a primeira vez que alguém do reino terrestre vai conhecer o reino de Talocan. E isso é muito significativo, né? Por isso que eu falo que ele tem esse lado cordial, diplomático, mas ao mesmo tempo extremista. E aí a hora que vai mostrando, cara, o reino de Talocan, vai mostrando as pessoas lá dentro, as crianças, sabe? Uma cena que vai tocando uma trilha sonora, e assim, foi lindo, cara, lindo. Eu lembro no cinema, assim, nessa hora eu fiquei assim, ó, sabe? De boca aberta, só respirando, cara, só respirando e curtindo aquele momento lindo, mostrando aquele reino de Talocan. Tem uma parte, uma baita de uma referência histórica, que mostra um jogo, que é o jogo Poctapok, que era chamado assim pelos maias, ou de Ulamazlitz, eu não sei como é que pronuncia direito, que era um jogo também dos astecas. Vou colocar aqui a imagem aqui do lado para vocês verem essa referência histórica, né? Assim como também o próprio nome do Namor como Deus Serpente Emplumada, que também faz referência ao deus Kukulkan dos maias, ou ao deus Quetzalcoatl dos astecas, que é o mesmo deus que é o deus Serpente Emplumada desses dois povos, e que não estava só nesses dois povos, mas vários outros povos dessa região, inclusive aqui. Alguns povos aqui da América do Sul também tinham esse deus, que era o Quetzalcoatl, deus Serpente Emplumada. E eu achei muito legal eles trazerem essa referência também, isso foi lindo. Enquanto a Shuri, ela tá ali dentro do reino, tendo essa conversa diplomática, a Ramonda e a Nakia colocam um plano em ação, a Ramonda chama o Namor pra superfície para conversar com ele, e a Nakia entra para resgatar a Shuri. Nesse resgate, uma jovem taloquiana acaba falecendo, acaba morrendo, e a Shuri e a Williams é levada para longe de Talocan, de volta para Wakanda. E a Shuri sabe que o que aconteceu ali nesse resgate
é um sinal de guerra. E de fato é o que acontece. Por quê? Porque o Namor vai e ataca o Wakanda, cara. E nesse ataque, pelos trailers, eu achava que seria um tsunami, sabe? Com uma onda gigante, mas não. Eles usaram, o povo taloquiano usou várias bombas que simplesmente faz surgir água de todo canto ali em Wakanda. Meio estranho isso, não teve uma explicação. Quem sabe será melhor explicado em futuros filmes. Isso não faz com que as bombas, sabe, percam sentido pra mim. Eu achei interessante. Eu curti demais a ideia dessas bombas de água e tal, mas eu acho que faltou um pouco de explicação nesse sentido. Mano, e o Namor saltando no ar, cara, pra lutar com as naves. Foi simplesmente épico, mano. Ele saltando, pulando ali. Cara, que sensacional. Eu achei monstruoso. O CGI eu achei bem feito também nessa parte. E a hora que ele deu um soco, a hora que ele deu aquele soco no M'Baku, mano. Na boca do estômago do M'Baku, cara. Aquele soco ali, rapaz do céu, doeu até em mim, velho. É como o próprio M'Baku falou, ele tem a força do Hulk. E de fato, porque o cara lutou com as naves. O cara cortou uma fucking nave com a lança, mano. Uma nave wakandana. Mano, o cara é muito forte, muito foda. E a cena no final, né, desse ataque, quando ele ataca a Ramonda e a Riri Williams. E alaga ali dentro do prédio, enche de água. E a Ramonda morre, cara. Oh, eu não esperava isso, mano. Como assim ela morreu, cara? Eu fiquei tipo, como assim? Esse filme já teve morte demais, cara. Já tratou a morte do Chadwick Boseman, já tratou a morte do T'Challa. Agora a Ramonda morreu. Cara, eu fiquei, mano, que filme pesado da porra. Não que seja ruim, porque foi necessário para a construção da Shuri com a Pantera Negra. Era necessário. Mas caraca, que sofrimento que a Shuri passou, cara. Perdeu o pai, o irmão e agora a mãe dela. Cara, a Shuri e o Peter Parker, pô, pode dar a mão, porque esses dois aí só tá sofrendo na Marvel, cara. Caraca, eu fiquei assim impactado, não esperava por isso, mas foi necessário. Foi necessário para a construção da Shuri como Pantera Negra. E outra vez no filme temos mais um funeral e você sente, mano. Você sente a dor da Shuri. Você vive o luto junto com ela, com a personagem, você sente a raiva dela. Isso, cara, é isso que eu falo, mano. Os filmes, eles têm que causar essa imersão, sabe? Quando você vai no cinema, assistir um filme, você tem que tá a tal ponto, o roteiro, a história tem que ser tão boa a ponto de você estar ali dentro. Você é um personagem com os outros. Você não é um espectador, você é um personagem. Você se torna um com o filme. E eu senti isso nesse filme, sabe? Parecia que eu tava lá. Eu senti o que a Shuri sentiu. E aí vem o detalhe da erva coração, né? Porque ela foi destruída no primeiro filme e agora ela foi reconstruída. Como que ela foi reconstruída? Porque naquela visita diplomática da Shuri com o Namor dá pra ela um bracelete. E esse bracelete é feito com elementos de uma erva, que é a erva que deu poderes a ele, ao próprio Namor, ao povo dele, né, que fez com que o povo dele pudesse viver dentro da água. E aí, cara, ela pega esse bracelete e cria desse bracelete reconstrói uma erva coração. Os poderes do Namor vêm dessa erva, assim como os do Pantera Negra. E aí a Shuri, ela consegue reconstruir e ela se torna o Pantera Negra. Cara, e quando ela se torna Pantera Negra, ela vai até a cúpula lá na região onde vive a tribo do M'Baku e ela pula, mano, na nave, no meio da cúpula ali dos líderes de Wakanda, cara. E na hora que ela pula, ela cai, e aí ela faz uma luta de braço ali com o M'Baku em um momento de silêncio, tipo, porque é uma espécie de ritual. E novamente o filme trazendo características aí de algumas culturas africanas. Eu sempre, toda vez que traz esses elementos assim, eu fico mais apaixonado pelos filmes, né, de Pantera Negra, porque tanto o filme 1 quanto o filme 2 tiveram muito disso. E aí, mano, quando ela vence aquela luta de braço, aí todos começam a reconhecer ela. Reconhecer o Pantera Negra voltou, o protetor de Wakanda voltou, cara. Foi uma cena emocionante, todos tocando a armadura dela, assim. Cara, foi emocionante, cria aquele sentimento de esperança em você, sabe? De esperança de que vai dar certo, foi emocionante. E aí vamos pra batalha final. A Shuri tinha um plano, e na minha opinião, cara, o plano da Shuri tinha tudo pra dar errado. Por quê? Porque capturar o Namor já não seria fácil. Levar ele pro deserto, né? Capturar ele pra levar ele pro deserto já não seria fácil. E lutar com os Taloquianos no meio do mar, cara. No meio do mar é como lutar com Madara dentro de um Genjutsu, cara. Mano, não faz sentido. Você vai
os seus inimigos vão estar com o campo totalmente favoráveis a eles, sabe? Mas a Shuri, deu certo por causa do protagonismo, do roteiro, tudo, né? Mas a Shuri, ela consegue levar o Namor pro deserto, né? Conta aí com a ajuda de uma batalha curta entre a Riri Williams e o Namor, e aí ela consegue levar o Namor pro deserto. Detalhe, a armadura da Riri Williams ficou irada, ficou legal, mas o capacete, mano, o capacete ficou estranho, cara. Ficou estranho, parece um Power Ranger, sei lá, alguma coisa assim. Eu não gostei, não que eu não tenha gostado, eu só achei estranho, esperava uma coisa diferente. Mas tudo bem, eu posso me acostumar com isso. E aí, nessa batalha final, onde a Shuri leva o Namor lá pro deserto, e aí os Talokianos ficam lutando com os Wakandanos no navio, aí aparece a Okoye e a Aneka, eu acho que é assim que fala o nome dela, Aneka, usando uma armadura feita pela Shuri. Essa armadura é chamada de Anjos da Meia-Noite, que faz referência as Dora Mirages que recebem esse apelido na história em quadrinhos, e as duas aparecem. Mano, eu achei muito foda, cara, a cena que elas passam voando sobre o mar assim, mano, naquela armadura, eu achei muito top mesmo. E aí a revanche que a Okoye tem contra o general das forças de Talocan. Por quê? Porque no primeiro contato deles, a Okoye toma um pau dele. Aí depois no segundo contato deles, que foi naquele ataque do Namor em Wakanda, onde a Ramonda morre, ele grita pela Okoye, guerreira, tipo desafiando e debochando dela. E agora nessa luta final é a vez dela gritar guerreiro e chamar ele pra porrada. E aí os dois saem na porrada e ela vence essa briga. Mano, eu achei muito foda, foi de arrepiar essa parte, foi assim, empolgante, sabe? A única coisa que eu não gostei do traje do Anjos da Meia-Noite, que a Okoye e a Aneka usaram, foi o capacete, mano. O capacete parecia um predador, cara. Eu vou colocar aqui, ó, do lado aqui, você vai ver. Mano, parecia um predador, mas tudo bem, dá pra se acostumar com isso. A Shuri, ela tem uma luta insana contra o Namor. Aparentemente ele tem muito mais preparo que ela, muito mais capacitada assim para guerra, para o combate do que ela. Afinal de contas, ela era uma cientista, mano, não de fato uma guerreira. Mas ela consegue vencer. Consegue vencer por quê? Porque ela é inteligente, cara. Ela, por causa da estratégia que ela fez ali do deserto, de usar o fogo, de usar o calor, deixando ele sem água, que é o que fortalece ele. E aí ela vence a luta e obriga ele a uma rendição. Isso faz com que a guerra acabe, né? Os dois voltam ali, fazem um acordo. Esse acordo é o Wakanda proteger Talocan e os segredos de Talocan. E, cara, se a Shuri não tivesse voltado com o Namor, todos os Wakandanos teriam morrido. Isso é certeza, é certeza. O filme deixa claro isso pra gente, a hora que os Talokianos estão ali prensando os Wakandanos na ponta do navio, mano. Eles iam morrer, todos eles iam morrer. E aí, o filme se encerra assim. E agora vamos para alguns comentários gerais e finais, porque o vídeo já tá bem grande. A luta final poderia ter sido melhor? Sim, com certeza. Mas tudo ocorreu para a construção de um novo herói, né? De um novo líder, um novo Pantera Negra. Então, teve uma trajetória do herói pra Shuri, sabe? Aquela trajetória do herói, da tragédia, de superar, não sei o quê. Tudo, teve isso pra Shuri nesse filme. Então, ela tinha que passar por todas as perdas. Então, o tempo da batalha final, de fato, foi prejudicado em prol desse desenvolvimento da construção desse novo herói. Foi ruim? Não. Na minha opinião, não foi ruim. Foi necessário. Eu amei. Gostei da maneira como foi. Namor, por mais que aqueles que leram os quadrinhos não gostaram da adaptação, eu repito aqui, eu achei simplesmente impecável. Eu amei o jeito, a personalidade, amei o fato de trazer a cultura do povo asteca, maia, inca, dos povos mesoamericanos. Cara, eu achei perfeito. Em nenhum momento eu me lembrei do povo de Atlântida, do DC ou do Aquaman. Você lembrou do Aquaman enquanto você viu o Namor? Porque esse é um problema nas histórias em quadrinhos. Eu não me lembrei, cara. Não me lembrei. Por quê? Porque eles conseguiram diferenciar tão sutilmente, de maneira tão cirúrgica, que de fato são dois povos diferentes. Eu, fã, não me confundi em nenhum momento. A morte do T'Challa. Era isso que devia ser. Não consigo ver outra maneira de abordar o assunto do que a maneira como eles abordaram. Está ótimo da maneira que foi contado. Tinha que ser daquele jeito. A cena final e a cena pós-crédito. Aquele momento final, onde a Shuri vai pro seu momento de luto, onde finalmente ela vai queimar as roupas do T'Challa, fazer aquele ritual que a mãe dela tava tentando ensinar pra ela, cara. E o filme acabar aí, com ela vivendo esse ritual, chorando e tocando aquela música, foi maravilhoso. Maravilhoso acabar desse jeito. Sabe, esse final, depois de tudo que ela passou, significa o fim do ciclo do luto dela e o começo de uma nova fase.
E o filme é interessante, que o filme ele começa em silêncio e ele terminou em silêncio. O filme começa com um funeral e ele termina de certa maneira com um funeral, né? Com esse ritual de despedida que a Shuri tá fazendo. A trilha sonora no final foi assim, sem palavras. Perfeito. Perfeito. Lembrando, o Namor ele perdeu, mas não significa que ele perdeu o objetivo dele, porque ele deixa isso bem claro. O objetivo dele de ter o apoio do Wakanda deu certo. É como se ele tivesse feito tudo isso, só para conseguir o que ele queria, e ele conseguiu, que era o apoio de Wakanda e o Wakanda proteger os segredos de Talocan. E aí vem a cena pós-créditos, que é uma continuação daquela cena final da Shuri, onde aparece a Nakia com o filho do T'Challa, mano. Mano, pô, maravilhoso, cara. Eu simplesmente não esperava isso. Nunca imaginei que a cena pós-crédito seria isso. E é maravilhoso a Marvel poder tá garantindo o futuro do personagem Pantera Negra ali no filho do T'Challa. E também mais um novo jovem para participar de um futuro filme dos Jovens Vingadores, que com certeza vai acontecer porque todos os sinais estão aí. Enfim, eu vi alguns críticos comentando que tinha que ter menos emoção e mais namoro. Mano, na moral, esse filme tinha que ter emoção. Ele tinha que ter mais emoção. Era a nossa vez. A nossa vez de sofrer o luto do nosso amado Chadwick Boseman. Era a nossa vez, cara. Tinha que ter mais emoção. Sabe? O namoro ele foi introduzido na quantidade perfeita. Talocan também. O restante tinha que ser emoção. Tinha que ser um filme que dói. Porque é um filme de despedida de um personagem, de um ator muito amado por todos nós. Eu queria ir para chorar. E de fato, nós fomos para chorar. Não só choramos, como eu senti 1 milhão de sentimentos a mais que fizeram a minha experiência com Wakanda Forever ser única, ser exclusiva. De longe, o melhor filme da Marvel da fase 4. Eu tiro da lista o Homem-Aranha, pois não consigo comparar os dois, né? Porque são dois filmes diferentes. Maravilhosos os dois, mas o Homem-Aranha tem um pezinho ali da Sony, então eu tiro o Homem-Aranha da lista. Então todas as outras obras da Marvel, só da Marvel, na fase 4, Wakanda Forever sola as outras produções. Se você não viu ainda Wakanda Forever, corre, que ainda está em cartaz. Entra no cinema, sabe, com um ar de solenidade. Entra no cinema, sabe, com um ar de cerimônia. Não faça barulho, não converse, não levante para ir no banheiro, mesmo que dê vontade. Entra no cinema, mergulhe e seja um com o filme. Você vai amar. Vai ser uma experiência maravilhosa. Muito obrigado a todos que estão me acompanhando e ficaram até aqui. O vídeo ficou bem grande. Comente o que você achou do filme. O que você achou do filme? Qual que foi a sua experiência? Você gostou? Você não gostou? Você saiu decepcionado? Foi mais do que você esperava? Quais que são as suas críticas pro filme? Deixa aí nos comentários o que você mais gostou do filme, de tudo. Resumindo, o que você mais gostou? Eu acho que o que eu mais gostei foi os fatores culturais do filme. Foi o que eu mais gostei, da cultura africana e da cultura mesoamericana dos povos indígenas. Foi o que eu mais gostei. E pô, cara, se inscreve no canal. Se você tá aqui comigo até agora, fortalece a minha caminhada. Se inscreve no canal, nunca te pedi nada. Se inscreve aí, ativa o sininho para você ficar por dentro dos próximos filmes. Vai ser uma honra trazer novos vídeos para você, tá bom? Então, até a próxima. Falou, muito obrigado.